nervoso. Amém? Eu pedi ao Senhor uma palavra com a qual que ele falasse o que eu queria falar com o povo, o que ele queria que eu falasse com o povo, e ele me deu Lucas 15. Olha, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com o seu povo? Aleluia, Deus. E ali ele foi me dando a palavra, eu fui anotando. Amém? Lucas 15. Quem achou? Alguém está lendo? Não tomar muito tempo. Vai dizer, verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali despedaçou os seus bens com a vida desordadeira. E havendo gastado tudo, que houve na terra, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Vou pular para o 16. E ele, desejando se encher o estômago com as cascas dos porcos, comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Amém? Pode se sentar? Glória a Deus. Todos nós temos a palavra, todos sabem, vai falar do filho pródigo, a qual essa mensagem, nos chama muita atenção, porque o pai do filho pródigo simboliza o nosso Deus. O filho simboliza o homem, a nossa vida, que nós estamos na igreja e às vezes, muitas das vezes a gente não vê o agir de Deus e a gente quer sair. A gente quer ir pelo mundo afora aí e achar que vamos conseguir alguma coisa. E o filho mais velho simboliza os irmãos que andam na palavra certinho, mas só que quando vê o irmão voltando, eles não gostam, não querem ver o crescimento do irmão e quer botar ele para fora de volta. Então, todos sabem dessa palavra, a qual está dizendo do filho, que ele vai pedir tudo ao seu pai, a parte dele da herança, e vai sair. Só que nós sabemos que naquela época, a sua herança só podia ser dada, repartida com o pai morto, não com o pai em vida. O pai em vida, a herança repartida é sinal que o filho não se importava com o pai. É sinal que o filho não dava a mínima para o seu pai. Então ele vai até o pai dele e fala: pai, me dá a minha herança. Meu Deus. Só que me chama a atenção que eu botei alguns pontos, a qual isso foi uma coisa que tirou ele da presença. O que tirou ele da presença? Eu escrevi aqui os pontos. O filho pródigo foi levado à perdição. Perdição é quando ele pega tudo que tem, o pai dá tudo que tem, ele vai lá para fora, ele gasta com coisas que não agradavam ao Senhor, ele gastou tudo. E ali, depois ele vai, outro ponto, que ele vai querer desejar comer a comida dos porcos. Meu Deus. Comida dos porcos nada mais é do que é coisa suja, é lavagem. Então é a comida que o diabo dá lá fora, simboliza a comida que o diabo dá lá fora. E muitos irmãos dentro da igreja é assim. Às vezes o Senhor está trabalhando, como o filho pródigo está agindo, mas ele não está vendo nada. Ele era um homem que tinha tudo na mesa. E o inimigo vai ser usado e vai tirar ele do propósito, do querer, e ele vai lá para fora comer a comida dos porcos. Glória a Deus. Comer a comida suja, imunda. Glória a Deus, E muitos ali, a gente sabe que os amigos estavam ali. Só que os amigos também não ajudavam. Pelo contrário, os amigos estavam do lado dele, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha para oferecer. Mas depois que o dinheiro acaba, a Bíblia própria fala que não, cadê os amigos que estavam do lado dele?
Depois que ele tinha, a riqueza dele foi se acabando. Os amigos saíram do lado dele. Os amigos deixaram ele. E é quando ele passa por tudo, por falta de sabedoria. A falta de sabedoria que tem deixado muitos cristãos, eles têm caído por causa disso. Porque a própria Bíblia fala que a sabedoria peça a quem? Peça a Deus. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Verdade. O filho se afastou do pai. Largou sua riqueza. Meu Deus. Porque na fazenda ele tinha mais riqueza do que o pai, quando o pai deu para ele. Ele se vestia bem. Ele andava bem vestido, de boa aparência. Mas quando ele sai da casa do Senhor, ele começa a passar necessidade. E ali é quando Deus começa a abrir os olhos dele. E ele vai falar: pô, peraí, na casa do meu pai eu tinha tudo do bom e do melhor. Até o servo dele come bem. E eu estou aqui passando necessidade. Por quê? Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. É por isso que muitos cristãos, hoje em dia, eu falo hoje em dia porque é verdade, porque oram e não vê as coisas acontecer, porque eles querem as coisas na hora que eles querem, e as coisas não funcionam assim, querido. As coisas, você vai orar, você pode até orar, mas Deus é que vai na hora certa te dar aquela bênção. Aleluia, eu sei. É Deus que vai levantar alguma pessoa para te abençoar. É Deus que vai mover nessa situação que você está passando, querido. Não adianta eu fazer como esse filho e até o Senhor falar: Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui há 10 anos e não estou vendo nada acontecer na minha vida, então eu vou abandonar, eu vou largar tudo. Você acha que eu vou fazer o quê? Você acha que lá fora tem amigos? Você acha que lá fora vai ter amigos para falar: não, peraí, vem que eu vou te ajudar. Vem que eu vou te ajudar em oração. Não dá nada. Eu vou te levantar. Mas não vai não. Lá fora, pelo contrário, eles vão querer ver você caída. Eles vão querer ver você morta. Sabe por quê? Na casa do Senhor tem vida. Lá fora tem morte. Glória a Deus. Lá fora tem morte. Lá fora tem alguns que batem no seu ombro e falam que está com você, mas na primeira oportunidade ele quer te vender. Na primeira oportunidade ele te vende. Porque ele nunca teve com você. Igual esses amigos do filho pródigo. Que de repente batiam no ombro dele e falavam: não, a gente está com você. Quando a riqueza acabar, nós estamos juntos. Mas não dava nada. Quando a riqueza dele acabar, para ele ficar sozinho. E ele vê quem é amigo de verdade. Amigo é só o Senhor. Só o nosso Deus. E aqui tem mais um ponto, que a palavra fala que ele vai até o pai e pede: dá-me. Ele já compra o pai. E assim muitos nós estamos também na casa do Senhor. Nós colocamos Jesus contra a parede e falava: Senhor, me dá a minha parte, solta a minha bênção. Só que se nós vamos entender a palavra, diz que nós não somos merecedores de nada. Você e eu não somos merecedores de nada, porque a graça que alcançou a sua vida, a graça me alcançou. Então a gente não pode botar Jesus contra a parede, porque ele pode fazer, mas é no tempo dele. É no tempo dele que ele vai fazer na sua casa, na sua vida. Aquele que se encontra afastado do Senhor, ele vai alcançar, mas é pela graça. Graça do Senhor. Aleluia. E ele vai e partiu dali, da casa do pai, saindo. E saindo da igreja, que simboliza a igreja, a casa do pai simboliza a igreja. Saiu da igreja. E nunca
ele passou por tanta coisa ao ele sair da casa do pai dele. Querido, você está dentro da igreja. Na igreja, você vai encontrar pessoas que pensam diferente, sim, mas é pessoas que quando você precisa, está ali disposta a te ajudar. Aleluia. As pessoas que estão dispostas, se você falar o seu problema, a pessoa fala, não, peraí, vamos orar, porque isso vai cair por terra. Só que se você for pedir ajuda lá fora, as pessoas não vão fazer da mesma forma. Às vezes você está com problema no casamento e vai falar, poxa, eu estou com problema no casamento, o que eu posso fazer? O cara vai falar, separa a tua mulher, larga ela, arruma outra. Verdade. Só que vamos entender, se você sair, ou até mesmo da igreja, aí você está passando por uns problemas dentro da igreja, você acha, não, vou sair da igreja, vou arrumar outra igreja, você acha que o problema que está aqui você não vai passar lá? Você vai passar a mesma coisa. É mais fácil você encarar o problema e tentar resolver do que você tentar sair e arrumar outro problema maior. Porque não adianta. Você acha que se você saindo daquele problema dentro da igreja, você vai chegar em outra igreja e o problema vai ser resolvido. Só que não. Só que não. E quando ele sai da casa do pai dele, o que ele passa? Necessidade. Passou prova. Passou vergonha. Coloca-se como se na arca de Noé. Os bichos estavam tudo ali dentro. O homem estava lá dentro, cheirava mal, mas ele estava ali, estava guardado. Aleluia, Jesus. Estava ali dentro. Glória a Deus, aleluia. Ele poderia reclamar, eu vou sair, mas ele vai sair para quê? Está guardado. O Senhor está presente. Mas o filho, que quando faz isso, ele é desobediente com o seu Senhor, com a sua liderança, está suposto a passar tudo que esse homem passou. Porque se eu não consigo obedecer a minha liderança que Deus colocou para cuidar de mim, como é que você vai obedecer? Como é que você vai obedecer a Deus? Como é que Deus vai falar um negócio para você? Faz isso e você faz ao contrário. Aleluia. Como é que sua liderança chega em você? Faz isso e você não faz. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, sabe por quê? Por causa de mim e de você, querido. Porque falta de sabedoria na sua vida e na minha vida, querido. Porque às vezes a gente somos por dentro, a gente somos aqui mostrando uma coisa, mas só que por dentro nós somos diferentes. Nós temos uma dificuldade de obedecer. Nós até tentamos, mas não conseguimos. Porque se você não consegue obedecer, querido, me desculpa falar, mas eu vou falar. Você é um prato fácil para o inimigo. O inimigo pode atuar na sua vida, porque você não consegue. Você não consegue se firmar. Aquilo que é passado para você fazer, você não faz. Aí vem outro e faz na sua frente, aí você quer ter raiva. É verdade. Só que o que me chama a atenção é que o Senhor falou todo o tempo com o filho, todo o tempo. O pai não queria soltar a herança, o pai não queria deixar ele ir. O pai ficou ali na porta plantado, esperando o seu filho voltar. Só que o filho já estava com os olhos tampados, já estava com uma opinião formada. O problema é a opinião formada. E quando a pessoa chega para falar com você, você fala, não, eu já sei. Não, fulano já falou comigo. Não quer escutar. Não quer escutar, porque Deus, às vezes, antes das coisas acontecerem, Ele alerta primeiro. Ele usa seus vasos. Ele usa a sua casa. Ele usa os seus profetas que ainda têm sinceridade na casa. Glória a Deus, aleluia. Só que você está com a opinião formada e fala, não vou.
já sei o que Deus quer comigo. Verdade. Eu já sei do meu propósito que Deus tem na minha vida. Querido, ainda que você sabe o processo que Deus tem na sua vida. Só que é necessário a gente escutar também do outro lado. Porque às vezes você orou a Deus, você falou com Deus e Deus falou: eu vou usar alguém para também acrescentar aquilo que tu colocou na mão do Senhor. E aquele varão veio falar com você: ó, Deus mandou você fazer isso. Deus abre sua visão e você vai ver, você fala: poxa, eu orei na minha casa, então Deus falou comigo que é isso. Só que se a gente tampar os ouvidos e tampar os nossos olhos, a gente não vai enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque existem dois tipos de pessoas: as pessoas que querem te levar até o propósito de Deus e pessoas que querem afastar você do propósito de Deus. Tem pessoas que querem verdadeiramente seu bem, mas tem pessoas que não querem. Aí você vê o que tem acontecido na face da terra. Por quê? Porque as pessoas querem andar da forma que acham que tem que andar. Mas não é assim que Deus quer que nós andemos. Uma coisa é você ser obediente à palavra do Senhor. E obediência não é nada mais do que um dia. Lembra, Varão? Tu não vai lembrar disso. Que nós fomos pegar água lá no Cardoso Fonte. A gente estava lá em cima, né, no Jardim Secreto. Eu e o presbítero Antônio. Estava lá em cima no Jardim Secreto. E ele vira para mim e fala assim: Alex, e aí, onde vamos morar? Eu falei: Varão, vamos descer mais um pouquinho, que a gente está sozinho aqui, não tem ninguém. Vamos descer mais um pouquinho e lá embaixo a gente ora. Se eu estiver mentindo, ele me repreende ali. E a gente descemos aquilo tudo, andamos pra caramba, não foi? Andamos tudo, chegamos lá na beirada de onde a gente entrou. E eu falei com ele: vamos orar aqui. E quando a gente começou a orar ali, aí começamos a orar. Daqui a pouco a gente falou: poxa, que tristeza, cara, a gente não conseguiu a água. Poxa, vamos embora sem a água. Poxa, eu vou ligar para a pastora, vou falar com ela se dá para pegar lá naquela estrada do Mananal. E ali, quando a gente estava descendo, daqui a pouco subiu um varão. Ele viu a gente com a garrafa na mão. Ele falou assim: vocês querem pegar água? Aí eu falei: sim, mas a fonte lá em cima secou. Ele: não, tem um lugarzinho aí que tem água. Eu falei: onde? Aí ele: poxa, Glória a eu Deus. falei com Deus que eu ia orar aqui, que eu ia passar daqui, mas eu vou levar vocês lá em cima. E ele levou a gente. Foi difícil? Foi. Porque ele toda hora se perdia do caminho. E a gente voltava de novo. Aí daqui a pouco ele: não, o caminho é esse aqui. Quando descia não era o caminho, voltava de novo. Só que eu entendi o propósito ali. Se eu não escuto a voz de Deus e falo: não, vamos orar lá embaixo, a gente orava lá em cima, a gente não ia ver esse homem chegar ali naquela hora. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade. Essa é a importância de você estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque talvez se a gente tivesse desligado, a gente orar lá em cima, né, Varão? Ele ia passar direto, a gente não ia ver ele. Ou ele ia orar ali onde é que ele estava, ele ia descer e a gente ia voltar sem água. E aquilo me entristeceu, porque eu queria trazer água para casa. Eu falei: poxa, eu dei minha palavra para a pastora que ia trazer essa água. Eu tenho que levar essa água. E agora? O que a gente faz? E o varão também, ele é muito sábio também, falou: não, vamos, calma, Deus vai dar a solução. Daqui a pouco a gente encontrou esse varão, era um presbítero também. E ele falando o testemunho dele, ele começou a chorar. Só que eu falei: varão, tu levou a gente na bênção, varão. Deus vai te honrar. Por quê? Porque ele foi ali obediente. Ele falou para Deus que ia ficar ali, mas só que ele não ficou, ele levou a gente lá. Uma coisa, eu botei essa palavra, por quê? Para ver quando a gente está sensível com o Espírito Santo de Deus. Quando a gente está sensível, escuta o Senhor falar, o Senhor te leva no caminho certo. Ele te leva para as coisas certas.
Ele faz na sua casa, Ele faz no seu trabalho. Mas só que a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Não adianta eu chegar, eu falar, não, vamos, e eu falava assim, vamos orar lá em cima e depois a gente vai embora para casa. A gente já vai estar sem água. Aleluia. Mas quando houve ali, e também o propósito, o irmão estava na mesma ligação que eu. Verdade. Quando você anda na mesma ligação, as coisas acontecem na sua vida. Anda com pessoas assim, pessoas que vão verdadeiramente acreditar no seu ministério, pessoas que vão verdadeiramente levar para a bênção, porque se o varão tivesse desligado ali, ou eu tivesse desligado, mas ia conseguir pegar água? Não ia. Não ia. E é assim que a gente tem que confiar no Espírito Santo de Deus. Aleluia. A confiança é tudo, querido. Não adianta eu declarar com a minha boca que eu confio e da minha mente está longe de Deus. Com a minha mente, eu não estou acreditando no que Deus pode fazer na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu até falo que acredito. Eu estou declarando com a minha boca que eu acredito. Mas meu coração, minha mente, como é que está? E ele saiu da igreja e foi viver na vida de pecado. Porque quando ele saiu da casa do seu pai, o que ele fez? Ele foi desperdiçar o dinheiro, foi procurar prostituta. Isso aí você acha que ele estava dentro do propósito? Ele estava fora. Estava vivendo a vida de pecado e estava gostando e falando, opa, enquanto eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, enquanto eu tiver eu vou fazer aquilo. Só que quando o dinheiro acabou, aí que o olho dele se abriu e que ele viu o que ele fez. Poxa, peraí, eu aqui passando necessidade, até os servos do meu pai ele come bem. Aí é quando entra a palavra falando, eu pequei contra o céu e contra ti, meu pai, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Porque ali a máscara dele caiu, porque ali a ficha dele caiu. Porque ele viu, porque ele tinha feito era um senhor, vivia com as melhores roupas, eu creio, com os melhores termos, tudo do bom e do melhor, porque o pai dá. Só que por um momento ele vai sair dessa ligação e acha que lá fora vai oferecer ele o quê? Dinheiro, riqueza. Só que não. Lá fora vai oferecer processo, lá fora vai oferecer luta, lá fora vai oferecer morte. Aleluia. É porque é isso que oferece. Dentro da casa do Senhor tem vida. Dentro da casa do Senhor tem bênção. Dentro da casa do Senhor você está guardado. Dentro da casa do Senhor tem esperança. Dentro da casa do Senhor, seu familiar vai ser alcançado. Aleluia. Dentro da casa do Senhor, a sua família vai ser alcançada. Está na hora de acordar, querido. Por quê? Por que você está falando isso, Alex? Porque eu tenho visto muitas pessoas já desacreditadas do que Deus pode fazer na vida deles. Estou como esse filho que pede tudo e vai embora. Só que o problema não é ir embora. O problema é depois sair falando mal ainda. Ah, porque quando você saiu de lá, porque lá os irmãos são tudo panelinha. Ah, porque você saiu de lá? Porque tem um povo lá que não quer se juntar a nós. Só que tá aqui, ó. É só vocês querem entrar para dentro. Tá. Aleluia. Porque lá fora muitos já não tem mais essa sensibilidade. Estão com o coração que é duro. Você pode falar a palavra que for, não vai quebrar aquele bloqueio. Eu acho que Deus pode descer para eles. Deus pode descer e falar com eles que eles estão com o coração duro. Já não estou mais acreditado no mistério de Deus.
Quando Deus é usado, a varoa fala para você, ó, Deus manda tu dizer isso. A pessoa não acredita. Estamos desacreditados do nosso Deus. Foi falado aqui, eu escutei que Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Aleluia! Ele não mudou. Ele pode fazer na sua vida, na minha vida. Mas cabe a mim e a você. Tem coisa que é para ele fazer, mas tem coisa que é para você fazer. É verdade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aqui, a última tentativa que ele teve, ele desejou comer a comida dos porcos. Tinha uma mesa preparada para ele todos os dias. Todos os dias tinha a mesa preparada para ele. Só que ele vai desejar comer a comida dos porcos. Vai preferir comer a comida do diabo lá fora. Vai preferir sentar na mesa do diabo do que sentar na mesa de Deus. Meu Deus. Mesa, eu coloquei aqui, mesa significa comunhão, união e relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mesa simbólico, comunhão, união e relacionamento. Ele tinha todo dia isso, com o pai e com o seu irmão. União, comunhão e relacionamento. Aleluia. Só que ele jogou tudo isso fora, para ir lá fora fazer a vontade de Satanás. Por quê? Porque ele saiu da casa. A casa tinha uma mesa preparada para ele, banquete todo dia. Só que isso não foi a alegria dele. Não foi o suficiente para alegrar esse homem. Ele precisou ir lá fora comer a comida de Satanás. Porque o que o inimigo tem colocado na vida do cristão é isso. Os cristãos, ele quer que os cristãos venham perder isso aqui, ó, a comunhão, a união e o relacionamento. Você perdendo isso, querido. Você perdendo isso. Porque o Senhor te chama para o relacionamento, te chama para a união e te chama para a comunhão. É tudo que o Espírito Santo de Deus te chama. E ele conseguiu perder isso. A união já não era mais suficiente para ele. A comunhão já não era mais. Ele estava já afastado. Meu Deus. Só que o que me chama a atenção é que ainda deu tempo dele voltar. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, Aleluia. não dá tempo. Glória. Não dá. Às vezes o inimigo se levanta e fala, ó, posso levar? E Deus permite. Meu Deus. Deus permite. Por quê? Porque você já não está mais com a comunhão. Você já não está mais na união. Você já não está mais no relacionamento. Então, tu está afastado de Deus. Nossas vidas. Ai, ajuda a gente. Você está afastado de Deus. É verdade, Jesus. Porque se você não gerar um relacionamento, uma união e uma comunhão com Deus, você tem que gerar frutos. Frutos. Aí tu vê o irmão sendo abençoado. Aí depois quer falar, poxa, a minha bênção não chega. Por que não chega? Porque talvez você, em vez de estar ajuntando comunhão, união, relacionamento, você está juntando outra coisa. Foi falando aqui. Às vezes você está numa rodinha de fofoca e o Senhor não agrada o Senhor. Às vezes você está falando mal do irmão que está na ligação com Deus mesmo, está ali, ó, sacrificou a vida dele. A vida dele lá fora já, mas não, ele quer fazer as coisas para Deus, mas você está ali, não, ele quer aquele irmão ali, não puxa saco, aquele irmão ali, aquele irmão ali, tudo que a pastora pede, ele está ali do lado. Querido, talvez se você olhar para isso, você tem que ajudar também. Você tem que ter essa união também. Tem que ter essa união dentro do teu coração. Tem que ter essa comunhão.
Porque talvez se ele tivesse tudo isso, ele não tinha saído da casa do seu pai. Porque o Senhor ia falar para ele: você tem fartura aqui, você tem tudo do bom e do melhor, você tem anel no dedo, você tem roupas boas, você tem honra. E lá fora você vai ter o quê? Desonra. Vai ter desonra. Porque eu lembro, o testemunho meu, minha esposa sabe, eu gosto de falar meus testemunhos. Um dia eu estava na presença do Senhor, um dia eu estava fazendo tudo direitinho, só que por um momento eu fui olhar para fora e vi ali um rapaz passando com um carro bom e tal, e eu vi, e dentro do meu coração não, porque o inimigo não fala no seu coração, ele fala na tua mente. Só Deus que fala no meu coração. Falou na tua mente: aí, tu está dentro da igreja há mais de 10 anos. Olha aí, ela lembra disso. Olha aí, você está na igreja há mais de 10 anos. Você está aí, não tem nada. Tem casa, tem carro, tem prosperidade, não tem nada. Olha para trás, quando eu virei, olhei, sério mesmo, passou um cara com um carro que eu nunca vi na minha vida. Um carrão. Ele com o braço para fora passou. Eu virei e falei: é verdade, estou na casa do Senhor há tanto tempo, não fui abençoado, não fui honrado em nada. Cobra, Satanás. Peguei minha Bíblia, Meu Deus. e fui embora. Só que o mesmo Deus Jesus, falou para aleluia. ela: Glória. meu irmão, te dizer que ele vai tratar com você. Eu ri. Eu fiz assim: que Deus é esse que fala com você e não fala comigo? Que Deus é esse que fala com você e não fala comigo? Eu não preciso estar na casa do Senhor para buscar, não. Olha só o que o inimigo botou na minha mente, hein? Eu não preciso estar na casa do Senhor para buscar, não. Eu em casa consigo buscar Ele. Ela: rapaz, Deus está falando aqui que as portas vão fechar, tudo vai fechar. Aqui, ó. Cara, você está iludida, cara. Para com isso. Fica calmo, vai dar tudo certo. E o inimigo só falou na minha mente. E aí eu saí da igreja. Me afastei, comecei a beber e falava que ia para dentro da minha casa para orar. Vou orar. Deus vai me responder. Ajoelhava, orava. No outro dia estava lá de novo. Ei, tá tranquilo, tá tudo dando certo. Nada está errado, tá tudo no seu lugar. Só que depois cheguei no trabalho de manhã, no outro dia, depois de 3 dias, cheguei no trabalho de manhã, o cara olha para mim do nada e fala assim: vamos mudar as coisas por aqui. Você pode ir lá no RH. Eu? Você mesmo, pode ir no RH. Mas eu não fiz nada, vai lá no RH. Aí eu nem entendi como eu vou no RH, eles vão te mandar embora. Isso aconteceu do nada, isso aconteceu porque não tinha que acontecer. Fui mandado embora. Meu Deus, é 1 ano e 6 meses de trabalho, mandado embora. forte. Só que você acha que foi o suficiente para abrir meus olhos? Não. Eu ainda estava com aquilo, não. Eu estou na intimidade com Deus. Estou orando. Não preciso estar na casa dele para buscar. Em casa mesmo eu consigo orar. E orei. E ela via. Ela falava: Alex, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com a nossa casa? Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco, a comida começou a acabar. A gente só tinha um feijão e um arroz dentro da despensa. É mentira, amor? Um feijão e um arroz para acabar. Só que Deus escutava as orações dela ainda, porque ela estava ligada ainda no propósito. Quando ela orava, chegava na minha casa a galinha, que a irmã dela falava assim: é que não sei por que mandou te entregar. Chegava na minha casa um docinho quando ela queria comer, aí falava assim: toma aqui, mandou te entregar. A oração dela. Não era por causa da minha, porque eu já estava fora há muito tempo. Eu estava como esse filho pródigo, comendo a pelota do porco e estava achando que estava na presença. Deus, aleluia. Só que, quando o meu filho e as minhas enteadas chegam em mim e falam assim:
Poxa, queria comprar um pão, queria comer isso aqui. Ali foi que minha ficha caiu. Ali que foi minha ficha caindo. Eu falei assim, o que eu fiz com a minha casa? Meu Deus, é forte. O que eu fiz com a minha casa? Meu Deus, é forte. Eu tinha tudo do bom e do melhor, nunca faltou nada na minha casa. Além de comprar as coisas que tinham para comprar, eu ainda comprava a cesta básica ainda também. E a fartura era fartura. Eu falei, o que eu fiz com a minha casa? Meu Deus, é forte. Só que Ai, céu. para mim voltar foi difícil. Foi difícil. Por quantas vezes eu botei a Bíblia debaixo do braço, eu via e falava, vou para a igreja hoje. Chegava no pé da igreja, eu voltava para casa. Ela tá ali, ó. Ela pode falar que é mentira minha. Segunda-feira eu vou. Botava a Bíblia debaixo do braço. Chegava no pé da igreja, voltava para casa. Quarta-feira eu vou. Botava a Bíblia debaixo do braço. Chegava perto da igreja, voltava para casa. Não, pode ficar tranquila. Sexta-feira eu vou e eu vou entrar. Vai, vou. Sexta-feira chegava, o inimigo falava, meu irmão, eu vou te envergonhar, você vai passar vergonha, vai para casa. Eu ia. Meu Deus. Voltava para casa. E ela falava para mim, ué, tu não foi não? Consegui não. Mas fica tranquila, domingo eu vou. Chegou domingo, fui lá, voltei de novo. Os irmãos via toda vez a mesma coisa. Eu falava assim, poxa, não sei o que aconteceu com o Alex. Toda vez eu vejo o Alex, ele vai ali e volta, ele vai ali e volta. Eu voltava para casa. Só que um dia eu falei, chega. Esse inimigo que chega e fala para mim que eles vão me vergonhar lá dentro, acabou. Eu vou entrar por aquela porta. Hoje eu entro. Vamos, se arruma. Ela se arrumou, ela falou, Alex, vamos, se arruma. Se arrumamos. Quando chegou na porta, o inimigo até tentou, minhas pernas começou a bambear. Volta, eu. Não, vou entrar, entrei. Glória! Quando eu entrei, como é que a gente foi recebido? Os irmãos vieram abraçar a gente. Todo mundo correu para abraçar a gente. Não foi nada do que o inimigo falou. O que ele falou é que eles iam me envergonhar. E ali eu entrei. E ali eu fiz o propósito de Deus. Deus, vou fazer 42 dias de jejum com o Senhor. O Senhor abriu essa porta. Mas sei também que eu vou passar por tudo. Porque eu sacrifiquei a minha casa. Meu Deus, é forte. Fiz tudo que não agradava ao Senhor. Só que eu sei que isso não vai cobrar de mim, vai cobrar dos meus filhos. Mas não cobra dele não, cobra de mim, que foi eu que fui errado. Aí entrou minha oração, como filho pródigo. Peguei contra o céu Meu Deus, é e forte. contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Eu fiz essa oração. Só eu e Deus, eu fiz essa oração. Todo dia eu fazia essa oração. Peguei contra ti e contra o céu. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Se o Senhor achar, pode me chamar de servo. Pode botar eu até mesmo na porta lá fora, lá do outro lado quando está evangelizando, eu vou ficar. Não tem problema, não quero carro, não quero nada. Só quero fazer a vontade do Senhor. Querido, fiz 42 dias de jejum. Eles fizeram 40. Eu não criei mais 2. No último dia, o cara me ligou para ela. Aleluia. Falou assim, é o Alex? Falou, porque ele pode vir aqui fazer uma entrevista de trabalho aqui comigo? Glória. Deus, aleluia. E eu fui. A porta abriu depois daquele dia que eu tomei aquela atitude. Só que eu quero falar com esse testemunho. Para você ver a importância de verdadeiramente estar ligado com Deus mesmo. Porque talvez o que eu fiz poderia refletir nos meus filhos. Mas só que não, Deus teve misericórdia e foi em mim. Mas sabemos que quando você erra, você falha, não é cobrado de você, é cobrado da sua geração. Meu Deus. A sua geração vai passar pela mesma coisa que você está Quebra fazendo. essa maldição. Quebra. Então é a importância da gente verdadeiramente não querer
querer isso para nossa casa, nem para nossos filhos. Porque eu sei que é com essa necessidade de você olhar para a tua despensa, só tem um arroz e um feijão. Mas isso foi por quê? Foi que Deus, foi por causa de Deus, não por causa de mim. Foi por causa de mim, porque eu fui olhar coisas que não era para ter olhado. E ali o inimigo falou comigo. E ali eu já saí do propósito de Deus, do querer de Deus. Porque ele queria me mostrar uma riqueza lá fora. E eu fui dar ouvido. Aí você acha que o diabo não fala, até mesmo aqui dentro da casa do Senhor? Ele usa a boca de quem ele quer, querido. Só que cabe a você estar na ligação e ver se é Deus ou se é o diabo. Filho, eu falo por mim. E eu falei para Deus, estou cansado de sofrer. Estou cansado de sofrer. Sabe por quê? Porque eu estava comendo a corda do porco e estava achando que estava tudo bonito. A minha casa de cabeça para baixo e eu estava achando que estava tudo bonito. Eu passando necessidade, passando fome, olhando meus filhos, pedindo as coisas e eu não tinha para dar. E eu estava achando bonito aquilo. Até mesmo de chegar no lugar e estar lá uma placa, precisa-se de pessoa para trabalhar. Eu chegava e falava, e aí, a vaga tem aí? No cara, não, tem vaga não. Eu estou olhando a placa, está lá a vaga. Meu Deus. Ia lá, no outro dia voltava de novo, tem vaga. Pô, estou precisando trabalhar, tem vaga não, já foi preenchida já. Mas a placa lá fora, não, está preenchida. Deus, quando Ele fala que vai tratar, não adianta não, querido. A gente sabe que da mão do diabo você sai, mas da mão de Deus você não sai não, querido. E não importa, pode vir a pessoa mais usada tentar te arrancar da mão de Deus, não tira. Não tira. Não tira. E eu passei por isso, como filho pródigo. Saí da casa do Senhor. E minha casa que padeceu por isso. Meu Deus, pela minha escolha. Então, querido, não faça a escolha errada. Faça as coisas certas. Ainda que o inimigo está se levantando contra a sua vida, mas você sabe com quem você pode contar. Você sabe quem você pode confiar. Porque esse processo foi para mim não me glorificar, porque eu não me acho melhor do que ninguém. Mas isso eu tive que passar. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, ó, você vai passar, mas você não vai também se engrandecer não. Meus irmãos, veem como é que eu sou aí, ó. Sou na minha, sou calado. Mas não é porque é meu jeito, meu jeito é assim, eu sou calado, sou quieto. É meu jeito. Só que eu já sei de onde Deus me tirou. Eu já sei o que eu passei. E muitas das vezes é necessário vir a nossa lembrança do que a gente passou lá atrás, para que a gente não venha errar aqui na frente. Porque a gente sabe que a cobrança, ela não vai ser de você não, querido. A cobrança vai ser dos nossos filhos. Eu não quero ver minha filha passar por isso, eu não quero ver meus filhos passar por isso. Então agora, eu tenho feito as coisas tudo certo. Tudo certo. E quando eu vejo que aquilo não é de Deus, eu, opa, isso aqui não é de Deus não, opa, me afasto. Porque eu não vou querer passar por tudo que eu passei lá atrás de novo. Porque isso eu posso escrever um livro. Um livro do que eu passei. Fazer a minha casa passar pelo que eu passei. Só que eu fui ser despertado, bem dizer, não foi tarde, mas às vezes pode ser tarde demais, querido. Às vezes, quando você vai correr atrás, já até é tarde. Está o filho envolvido na droga, está o irmão fazendo as coisas tudo errado, tu está vendo tua casa desmoronando, e às vezes é tarde. É verdade, Senhor. Só que Deus me deu uma oportunidade ainda. Verdade. A oportunidade é dada todos os dias. Todos os dias o Senhor fala, a oportunidade é dada, a misericórdia dele se renova todos os dias. Aleluia.
Glória a Deus. Só que se você não abraçar essa oportunidade, vai ter uma hora que a misericórdia dele vai acabar. Querido, você sabe, nós sabemos muito bem que agora o mundo que a gente está vivendo, a gente tem que andar na total comunhão com Deus mesmo, na ligação. Porque se você não andar, querido, desculpa falar, mas tem sepultura. O inimigo só quer que você tire seu pé para ele te levar. Lá fora tem acusação. Lá fora tem briga, tem guerra. E se você não tomar posição verdadeiramente, está sendo um prato fácil para Satanás. Tá bem? Aqui, lá. E ele foi humilhado. Botei aqui, ele foi humilhado. Por que ele foi humilhado? Porque um cara que tinha tudo do bom e do melhor, um cara que se vestia bem, um cara que andava bem, e agora está comendo comida do porco, comida imunda, está se sujando. De repente, a Bíblia não fala, mas deve estar com mau cheiro, não tomava banho, não tinha nada do bom e do melhor mais, não tinha mesa posta, não tinha nada. Então isso é humilhação. Na casa do Senhor, a gente tem fartura. Todos os dias. Ainda que Ele pode colocar prova na sua vida, que você passa por prova, por luta, que nós todos passamos. Mas na casa do Senhor você sabe que Ele vai usar alguém vai bater na sua porta e vai falar: olha aqui, está precisando disso? E lá fora você acha que vai ter isso? Lá fora você acha que algum amigo vai te ajudar? Pelo contrário, o amigo que está lá fora, ele só vai fazer uma coisa: vai querer te afundar mais. Porque eu lembro, quando eu não era evangélico, uma vez eu fui falar com um rapaz assim, ó: dá um cigarro aí. Ele falou pra mim assim: toma, é bom que nós dois não morríamos sozinhos, morremos juntos. Eu olhei pra cara dele, ó: como é que é? Eu falei: tá arrependido, quis pegar mais. Eu falei: não, morre sozinho. O negócio é esse querer me levar junto. E é assim, querido. Lá fora, o cara vai falar: não, comida eu não te dou, mas cachaça eu te dou. O prato de comida ninguém tem coragem de dar para ninguém, mas um copo de cachaça para ver você na pior, eles têm coragem de dar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Tá bom, já funcionei demais, eu nem vi a hora. E a sua grande miséria. Ele passou por uma grande miséria. Ninguém dava nada, ninguém fazia nada com ele, e ele era só ele ali sozinho. Não era comida de fora, passando por tudo que ele passou, ninguém mais dava nada para ele. Então ele passou uma vida miseravelmente ruim. Mas é por opção dele que ele escolheu a vida. Então, querido, essa manhã, que o Senhor venha falar do seu coração. Você não venha tomar atitudes erradas, caminhos errados. Aleluia. Porque esse caminho pode refletir lá na frente. Às vezes, o Senhor não pode mais te dar a misericórdia dele. Mas às vezes pode refletir também no seu filho também. E a gente não quer isso para nossos filhos. A gente quer que nossos filhos venham passar pelas melhores coisas do mundo. Porque sabemos que Davi pecou, mas quem foi cobrado? Foram os filhos. Então, fique com essa palavra, amém? Guarda no meu coração, porque o Senhor tem mais a fazer na sua vida e na minha vida, amém? O Senhor agradeço a oportunidade.